região de São Paulo aqui que eu moro costuma ter problema de luz, às vezes, de energia. Gente, vamos lá então. Como é que foi aí? Eu vou compartilhar com vocês primeiro a nossa proposta, né, do dia de hoje, que era uma proposta da gente construir junto, lembram? Né? A gente tinha um desafio, né? E a gente ia construir junto essa solução, pensar nas coisas que a gente poderia fazer. E aí a gente ia listar junto. Deixa eu lembrar aqui para vocês o conteúdo dessa aula e lembrar também um pouquinho do que a gente passou pela última. Só um minutinho, vamos compartilhar aqui. Então vamos lá. Aqui vamos passar pela. Hoje vocês se aqueçam aí, meninas, que hoje é dia de falar, hein? Aquece aí todo mundo, que eu quero ver esse microfone abrindo hoje, hein? É hoje que todo mundo vai aqui discutir um pouquinho sobre o tema, para a gente poder crescer junto aí na psicologia. Bom, gente, no último. Aqui, vou dar um share. Nos últimos encontros, como é que foi? O que a gente falou, né, nos últimos encontros? Estão vendo minha tela, por favor? Então, tá bom. A gente fez os 4 encontros, né? A gente falou do filme na primeira revisão, a gente falou da proposta do filme, assistimos o trailer. Eu gostaria de saber se vocês, depois desse grupo de estudos, começaram a identificar um pouco mais, né, esses 3 pilares das Big Techs, porque uma das coisas que o documentário nos traz é a gente ganhar essa conscientização. Vocês chegaram a reparar como é que foi para vocês, depois de fazer esse grupo de estudos, se vocês estão com outro olhar dentro das redes sociais, como é que foi isso para vocês? Vocês conseguiram entender um pouquinho melhor essa questão do engajamento, do crescimento, da monetização? A Silvia disse que sim. Juliana, Juliana Araújo, dá uma avisadinha nos grupos, por favor, se tiver alguém ainda que não entrou. Tá Pode bom? deixar, Deia. Bom dia, turma. Obrigada, Ju. Eu estava com um problema de luz aqui, eu não estava conseguindo acessar. Você tá Entendi. com Pode me passar o host? host. Não tô. Me passa que eu vou aceitando as pessoas, pode ser? Pode. Fechou. Vou falar lá. Pronto. Então, gente, uma das coisas que a gente tem. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o mesmo exercício que a gente vai fazer quando tiver com alguma demanda, algum paciente, né? Identificar um pouco esses 3 pilares. Vou avançando mais um pouquinho, né? Lembrem que a gente falou das diversas possibilidades das áreas da psicologia para a gente trabalhar associado ao tema, né, da dependência tecnológica e do uso excessivo das redes. Então, a gente aqui, a gente é um grupo diverso, né? Então, a gente falou de psicologia social, escolar, clínica, familiar, né? Porque isso afeta muito, né, as demandas, mas a gente também falou das áreas de neuropsicologia, né? Dos estudos que tem nessa área, né? Psicometria, que as empresas também usam para mensurar aí indicadores e comportamentos, né? A gente falou também da psicologia da engenharia, que é algo bem novo para todos nós, persuasão, psicologia reversa, cyberpsicologia. Então, tem um mundo aí a ser explorado e que a gente precisa conhecer melhor, né? Passamos pela aula 2. A aula 2 foi bem legal, porque a gente falou, primeiro a gente falou, né, para a gente não esquecer que
quase 70%, né, do Brasil, né, muita gente usa hoje a internet e a quantidade de celulares no Brasil é igual ou maior do que o tamanho da nossa população. Então, é uma coisa que a gente vai precisar ter contato, né? Vou avançando mais um pouquinho. Vamos lá. A gente passou pelos dados que são capturados, meninas. E quais dados são? Todos aqueles que a gente digita e todos aqueles que a gente nem sabe que estão capturando, mas que eles estão pegando, que são os nossos dados comportamentais. Lembram? Eu estou fazendo esse esquenta porque eu vou abrir para a gente falar de soluções. Então, eu imagino que algumas de vocês já escreveu e outras talvez não tenham pensado ainda. Então, vamos lá. Vou avançando mais um pouquinho. Falamos das notificações, né? Falamos dos gatilhos, né? Do que gera aí os estímulos de dependência. E aqui estamos na aula 4 hoje. O que nós vamos fazer na aula 4 hoje, pessoal? Primeiro, nós vamos nos questionar aí se esse problema, se vocês veem que esse problema tem solução, né? E que tipo de solução nós vamos tratar. Também vamos falar da possibilidade de fazer uma psicoeducação no tema, né? O filme nos traz no final, não sei quem assistiu, algumas dicas de especialistas, né? Sobre, não especialistas psicólogos, mas especialistas executivos, né? Como a gente pode desenvolver o uso consciente, pensar aí na formação de grupos, né? E como a gente pode atuar para mudar essa realidade. Combinado? Agora eu vou descompartilhar com vocês. A primeira coisa que eu queria ver com vocês é se a gente se a gente conseguiu parar para pensar nisso, que eu vou já abrir uma nuvem, e a ideia hoje era a gente passar isso e falar da gente continuar o grupo de estudos e como a gente poderia fazer para viabilizar isso junto. A Roberta escreveu aqui, sim, já tinha uma boa ideia, mas a clareza do documentário foi assustador. A Judite também, as polêmicas místicas e do contra das redes sociais, especialmente dos jogos. Percebo que tudo que eu acesso, eles estão de olho. Ô, Angra, é quase persecutório, né? A gente tem que tomar cuidado, viu, gente? Senão a gente vai ficar meio pirado aí, né? No senso comum. Vamos falar no senso comum, né? Porque realmente, se você pensar o tempo todo, você não quer mais nem usar o celular, né? Então, eu consegui separar um pouco isso, né? Eu consegui separar essa questão. Vou abrir aqui para vocês, eu queria que vocês me falassem agora, eu vou abrir o microfone antes de eu fazer o exercício que eu trouxe, que é para a gente colocar lá, tá? Então, assim, qual que é a ideia de hoje, meninas? A ideia de hoje é que a gente liste, né? Dentro do que a gente aprendeu nos 3 encontros, liste aí possibilidades de solução e de tratamento, tá bom? Deixa eu pôr aqui. Quem quer começar a falar ou vocês querem preencher primeiro para fazer um esquenta e depois a gente fala? Vocês estão tímidas. Eu vou colocar um exercício de nuvem, vocês já estão acostumados, mas vai ser um exercício que esse não é de nuvem, é de mensagem. É como se fosse um post-it, só um outro formato. Vou pedir para vocês escreverem frases do que vocês pensaram aí no caderninho de vocês, e aí eu vou lendo junto, a gente vai discutindo, tá bom? Então eu vou abrir aqui, vou colocar o link para vocês aqui do lado. E vou abrir. A pergunta é: quais ideias e atividades que a gente tem para tratar a dependência ou para prevenir a dependência, tá bom? A gente tem essas duas possibilidades. O melhor é a gente primeiro prevenir, né? E se não der para prevenir, depois a gente trata, mas tem essas duas questões aí, para prevenir e tratar. Foi esse o desafio que eu mandei ontem nos grupos. Eu tinha falado a semana passada. Então, vamos lá. Aqui, ó, vou dar um share, vou compartilhar com vocês, quem quiser ver o QR Code, e vou colocar aqui no grupo para todo mundo. Ah, que legal, a Judite colocou. É cosia, é isso? Olha só, vai surgir coisa aqui que a gente não conhecia.
E é muito legal o que você está colocando, Judite, porque existem realmente buscadores, né? Que estava sendo colocado no filme, porque a gente só usa o Google, né, gente? Acabou. A nossa vida é o Google e nada mais, né? Mas antigamente, eu não sei se vocês lembram, a gente tinha opções de um, dois, três buscadores diferentes, e aí a gente acabava diversificando isso, né? Talvez isso que a Judite falou já seja uma das coisas, mas vamos ver, não vou dar spoiler, não. Então, vamos escrevendo aqui. Quem puder escrever, por favor. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Está no link já, tá, gente? Tem um link aqui que eu coloquei. Vou colocar de novo, para vocês só entrarem e responderem o que vocês pensaram aí na casa de vocês, de frases, de possibilidades aí da gente resolver, da gente prevenir a dependência e tratar. Os dois, prevenir e tratar. Agora eu vou pôr o QR Code na tela e cada um vê o que acha melhor. Que agora vocês estão tudo moderna já. 2 minutinhos para a gente responder, meninas. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês irem escrevendo. E se vocês já fizeram no caderninho, transcreve, não tem problema. Transcreve para esses balõezinhos aí, para a gente ler junto a resposta de todo mundo. E o código? Oi? Tem um código? O código? Tem um código também. Peraí. Não tem código, entrou direto na pergunta. Ah, não, mas é só se ela quisesse digitar o www.mente, que eu não sei se ela digitou. Se não, é isso mesmo, não precisa, é só entrar direto. Obrigada, Roberta. Só entrar direto na pergunta, já cai nas respostas. Se não, se alguém entrou com www.mente.com, o código é 1807363. Tá começando aqui, já tô vendo o balãozinho aqui sendo digitado. Vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui já já para vocês verem os balãozinhos aqui crescendo. André, a gente está vendo o teu Gmail, tá? Ah, vocês estão vendo meu e-mail? Espera aí, deixa eu voltar para lá, então. Eu quero abrir um negócio para vocês, que eu quero mostrar para vocês depois da escala. Deixa eu compartilhar só o quadro agora. Pronto. Tem mais gente para responder ainda. Todo mundo conseguiu acessar, gente? Por favor? Olha lá. Vamos escrevendo que vai aparecendo aqui. Todo mundo já acessou? Agora deixa eu abrir uma escala aqui para vocês depois que eu quero mostrar.
Ó, até agora 8 pessoas responderam. Deixa eu ver se no chat alguém está com alguma dificuldade ou está digitando, né? Porque pode ser, né? Como é frase, né? Aí, vão respondendo para mim, quem já fez, ó, a Nayara colocou pronto. A Tereza, T, você colocou aqui a resposta, se quiser também escrever no link, tá bom? Pronto. Agora vocês estão vendo só o Mente ou estão vendo minha tela ainda, gente? Só para não confundir vocês, que eu estou abrindo um outro arquivo aqui. Agora realmente. Tá bom, combinado. Obrigada. Agora a gente está vendo teu Gmail. Ai, meu Deus. Deixa eu dar um stop aqui de novo e abrir só a tela do Mente. É porque eu acho que eu sei, é porque eu tô no navegador, então acho que ele abre o navegador. Vamos ver. Eu acho que ele tá abrindo o navegador. Voltamos ao Mente. Eu acho que eu não tô conseguindo compartilhar só isso, porque como eu mudo o navegador, depois eu vou, na hora que eu descompartilhar, eu abro para vocês. Bom, acho que já temos 11 respostas, gente. Vamos começar? Quem mais? Nós estamos em quase 30 pessoas. Quem mais falta aí? Senão, vamos embora. Vamos começar. Bom, acho que deu, né, gente? Então, vamos lá. Vamos começar a ler as respostas? Vou começar a ler as respostas aqui. A primeira resposta está aqui, né? Quais são as ideias para prevenir e tratar a dependência tecnológica? Primeiro, aqui, alguém colocou praticar. Quem colocou e quiser falar, tá bom, gente? Eu vou abrir, tá? Praticar esporte coletivo, planejar uma quantidade de horas por dia para ficar conectado, praticar um hobby que não precise ser a internet. O que vocês acham disso, gente? Querem que eu leia os outros? E aí a gente. É que tem vários aqui. Eu acho que vale a pena a gente abrir, falar de um, voltar, falar de outro, tá? Para a gente construir isso. Depois eu vou pegar todas essas respostas, vou listar, salvar e mandar para todos nós aqui, para a gente começar a ter ideias de intervenção e de atuação, tá? Quem foi que deu essa primeira resposta? Quer comentar com a gente? Ou alguém deu uma resposta parecida, né? Que faça sentido também. Vou ler de novo para vocês a primeira resposta. Praticar esporte, planejar a quantidade de horas por dia, praticar um hobby que não precise ser de internet. Oi, bom dia, André. Foi eu que coloquei essa resposta. Oi, bom dia. Eu coloquei essa resposta porque eu imaginei o seguinte, que hoje em dia
tudo que a gente faz é conectado, né? Tudo que a gente faz é online. Então, a ideia é trazer oportunidades de ações offline, praticar um hobby, fazer algum esporte coletivo, que além dos benefícios do esporte coletivo, também tem a questão da interação interpessoal, e a gente eu percebo que hoje em dia as crianças, adolescentes estão ficando cada dia mais individualistas, centrado em um mundo virtual, e as habilidades sociais estão sendo prejudicadas, pelo menos é o que eu tenho percebido. Então, a ideia dessa minha opinião foi mais ou menos trabalhar essa questão coletiva que a gente está perdendo tanto devido à tecnologia. O pessoal tem tantos amigos virtuais e muitas vezes não conhece nenhum, não sabe a história de nenhum, não interage com nenhum na vida real. Ai, muito bom, muito bom. E essa questão da habilidade social, né, eu não sei quem aqui trabalha, né, é muito interessante porque também tá sendo necessário desenvolver uma habilidade social virtual, né? Então, existe esses dois lados, né, para a gente poder entender um pouco, né? Mas que legal, eu acho que a busca do coletivo também ajuda muito o não desenvolvimento das psicopatologias, né, associadas aí ao bullying, associadas à depressão pelo isolamento, né? E o que a gente tem que pensar, viu, gente, são ideias muito legais, mas pensem também em como aplicar isso, né, dentro do atendimento de vocês, porque um adolescente pode chegar para a gente, né, e conversar, mas a gente também tem que saber a forma como a gente consegue conduzir isso, né, de uma forma gradativa, né. Ontem mesmo a gente estava numa conversa aqui em casa, minha filha e meu marido, sobre o uso das tecnologias, né? Tanto pelos três, gente, porque não é só adolescente e filho. Nós também estamos nessa, né? E eu preciso ser transparente com vocês, porque eu acho que é uma coisa que todos nós estamos precisando de ajuda, né? Os adultos, as crianças, os adolescentes, então vale a dica. Vou ler a próxima. Vamos ler a próxima? Vou ler aqui para vocês. Muito obrigada, viu, Jenison? E eu acho que essa questão do coletivo é muito relevante. Eu anotei aqui esses dois insights, habilidade social e coletivo. Muito bom. Outra, vamos lá. Orientação sobre as redes. Eu acho, gente, que essa... Vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Eu acho que essa é uma das mais importantes para a gente começar a falar sobre, né? Quem colocou e quer comentar? Orientação sobre as Coloquei. redes. Vou voltar aqui, tá? Pode falar. Então, a gente sabe que os adolescentes, eles viajam pela internet com facilidade, mas o que eu percebo é que eles não sabem o que tem por trás das redes. Então, eles acessam com muita facilidade tudo, mas o que tem por trás, o que tem nos bastidores, fica muito aquém das informações para eles. Então, de repente, se explicasse, se fizesse um trabalho de psicoeducação, onde mostrasse esse outro lado da história, talvez pudesse ajudar um pouco, porque esclarece um pouco mais e aí amplia o senso crítico deles de quando eles vão fazer as postagens, ou seja, fazer as navegações dele. Então, o adolescente é muito impulsivo, é uma criatura que é muito do imediatismo, e eles não têm, às vezes, muita paciência de ver os detalhes das coisas, de ver o que tem por trás, de explorar as questões, se não for apontado, se não for mostrado, se não for dito. Então, de repente, pequenos programas, pequenas informações, aonde situações como essa do próprio filme possa mostrar, sabe, fazer uma reflexão, rodas de conversa, aonde mostrasse trechos de coisas desse tipo, do que acontece em cada rede, acho que ajudaria muito e diminuiria alguns problemas. Com certeza não termina os problemas, porque o ser humano é uma caixinha de surpresas. Uhum. Mas eu acho que ajudaria a lidar um bocado com essa situação, né? Porque eles ficam muito fechados apenas no estereótipo da coisa. Sim, verdade. Né? Eu acho, e aí, gente, a pessoa que escreveu fala, mas quem quiser falar sobre o tema, fala também, viu, galera? Claro.
Silvia, eu acho que você tem razão. Eu acho que é uma das coisas por onde a gente tem que começar, né? Quando eu resolvi fazer o grupo de estudos desse documentário, foi porque foi quando caiu minha ficha. Claro que eu sei, né? Eu trabalho com tecnologia, mas a hora que eu vi, que eu li e que eu estudei, eu falei, caramba, então acho que a gente também tem que fazer isso com eles, né? O primeiro passo, conscientização. Como qualquer outra demanda ou queixa que a gente recebe na clínica, que a gente tem que explicar, tem que primeiro fazer a pessoa entender o que está acontecendo, eu acho que esse é fundamental, gente. E para quem trabalha com adolescente, olha que legal, né? A Silvia já deu uma ideia boa, essa questão da gente montar um grupo e talvez fazer um grupo para assistir o filme e depois fazer um grupo de discussão, uma roda de conversa sobre o filme. Eu acho que dá pano para muita manga isso, sabe? Uma roda de conversa gera um monte de coisas que podem ser trabalhadas. Inclusive, pode-se criar jogos com isso, pode-se criar tarefas, ações para serem desenvolvidas que dá um potencial de material para ser trabalhado assim imensamente, sabe? Então, dá para se explorar muita coisa a partir das rodas de conversa. Então, de repente, fazer rodas fracionadas, onde cada roda fosse trabalhado pedaços do filme, aspectos do filme, daí se criasse exercícios, técnicas, enfim, várias coisas que pudessem trazer esses adolescentes, principalmente eles, para esse universo. Então, tá, você quer estar nas redes, mas aí você precisa saber o que é que acontece nelas. Você quer estar circulando pela rede, você sabe exatamente o que é que está acontecendo lá do outro lado, você sabe como é que seus dados são capturados, você sabe que são feitos deles, você sabe se realmente a forma como você está acessando está lhe garantindo essa exposição que você acha que é sadia, que é interessante, ela vai ser usada, você sabe se ela vai ser usada beneficamente para você ou não? Então, acho que isso precisa ser colocado. Talvez amenize um bocado os problemas e garanta para a gente material bastante interessante para poder trabalhar com eles. Muito bom. E ouvindo você Andréia. Oi. Oi, querida. Posso falar um pouquinho? Pode, rapidinho? por favor. Então, hoje eu não posso abrir a câmera, mas vocês estão me ouvindo? Estamos, pode continuar, Tê. Então, eu concordo muito com a educação, né, com a informação, mas a gente tem que ver o outro lado. Muitas vezes esses adolescentes, estamos falando aqui de adolescentes, porque o problema geral vem lá desde criança. Para mim, o pior é ver crianças, né, crianças mesmo, não pré-adolescentes ou adolescentes, usando as redes, usando qualquer aparelho que tenha acesso à internet, né? Então, mas vocês estão falando de adolescente. Adolescente geralmente sabe mais do que a gente. Adolescente, muitas vezes, eles entram no que a gente chama de submundo da internet, né? Isso com 13, 14 anos, e coisas que a gente não tem nem acesso a isso, que a gente nem imagina, né? A gente, que eu estou dizendo, os pais, as pessoas mais velhas, o pessoal da nossa geração. E existe também o vício por parte de outras idades, né? Então, eu acho bacana, assim, a gente poderia estar propondo soluções para cada faixa etária, ou mecanismos que, por exemplo, como o colega primeiro falou, né, de esportes, de praticar alguma coisa fora do contexto, mas a gente sabe que para fazer esse movimento é uma coisa mais lenta, porque você vai ter que abrir mão do celular, e a maioria não abre, eles levam o celular junto para esses lugares. Então, fica uma coisa meio fusionada. Eu falei uma coisa bem básica, né? Trocar por conversas, mas eu falei mais pensando no contexto familiar, de um suporte, né? que possa conversar, mas isso pode ser no contexto também do nosso atendimento, né? Saber o que esse adolescente, o que essa pessoa, o que é esse casal, o que é essa mãe, esse pai, enfim, busca tanto, né? Qual o desejo, qual a demanda dele para
as redes sociais. Aham. E aí, isso vai ser, cada um vai ter uma demanda, e em cima disso, trabalhar com ferramentas que possam afastar um pouco, né? Pelo menos algumas horas ali. Pode ser aplicativo? Pode, né? Pode ser uma boa conversa, o tempo que fique na terapia, o tempo do almoço, o tempo do, sei lá, um tempo quando todos estão em casa, conversa mesmo, né? Grupo de conversa, enfim. Mas eu acho que o principal, que o que eu vejo muito na clínica é isso, o sofrimento, é porque eles buscam nas redes sociais o que falta no presencial, muitas vezes. Né? Então, às vezes, não é nenhuma coisa que complemente, é uma coisa que desafie, como jogos, é uma coisa que incomode. Enfim, bem profunda assim, essa história, mas eu acho que a gente tem que pensar muito na pessoa que usa. Né? Porque muitas vezes cada um tem uma demanda. Sim, sim. A gente não pode perder de vista, né, a subjetividade de quem a gente está atendendo. Verdade, claro. Muito bom, Tê. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Vou para o próximo quadrinho. Então, vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Deixa eu ver se vocês estão escrevendo alguma coisa no chat. Acredito muito nas rodas de conversa, Alessandra, né? Acho muito rico. Já promovi algumas e foi super produtivo. Eu também acredito bastante na roda de conversa, né? Principalmente porque o adolescente gosta muito de conversar, né? Então a gente acha que não, mas o que eles não acham é o espaço deles, porque a hora que eles acham, né? Eles têm muito, muito conteúdo para ser compartilhado, né? Inclusive, tem um movimento que eu participo, chama-se Teach to the Future, que é ensinando o futuro, né, nas escolas. E a temática que foi discutida no último sábado, ele é mundial, tá? Ele tem uma iniciativa lá nos Estados Unidos, mas ele é mundial. E ele tem esse foco de preparar aí os adolescentes para o futuro e tudo mais. E foi falado a falta de espaço da fala do adolescente, do jovem, né? No impacto do futuro. Porque a gente ainda está falando muito de futuro, de planeta, muitas coisas, e esse olhar de quem vai viver esse futuro distante, que não somos nós, não está sendo validado, né? Então, eu acho que faz muito sentido a gente começar a ouvi-los mais. E aí, eu vou compartilhando meus cases, né, gente? Inclusive, meus cases pessoais, no sentido de enriquecer a discussão, né? Minha filha tem 15 anos, né? E meu marido tem uma visão mais pragmática, né? Mais conservadora das coisas, né? E eu tenho uma visão mais flexível, como a maioria dos psicólogos. E a gente estava conversando isso com a Maria Fernanda ontem, com a minha filha. E a gente chegou a para ele é o seguinte, para ele é tira celular. Tira de todo mundo, cava logo, como é que é? Acaba com o mal pela raiz, né? Tira o celular. Limita, né? Pelo menos, dá um horário e acabou. E eles, gente, que a gente tem que entender, e a minha filha me ensina muito, né? É que eles têm um mundo acontecendo lá dentro do celular. Um mundo. Então, e ela nos explicou isso, né? E você fica assim, poxa, hoje, com o isolamento social, é onde eu vivo as minhas amizades, onde eu dou as minhas risadas, onde eu desabafo as minhas tristezas com as minhas BFFs, as minhas melhores amigas, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Porque hoje ele virou um instrumento de mediação das relações, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado para a gente não ir direto numa questão de só tirar, mas sim de trabalhar essa transição e de dar sentido, porque a gente está com um agravante, né, gente? A gente está com o agravante do isolamento social, né? Coisa que a gente não tinha antes, concordam? Então agora ficou mais desafiador para a gente, porque até para a gente falar substitua por ver seus amigos, não pode. Substitua por ir na academia, não pode. Jogar futebol, não pode. Então, também tem esse desafio aí pela frente, né, gente? Da gente buscar esse meio termo.
Bom, que mais? Vamos para o próximo aqui e vocês vão abrindo o microfone, viu? Porque hoje é dia da gente falar. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Vou ler mais alguns juntos aqui para a gente ver se tem coisas em comum, tá? Primeiro, devo observar. Vocês estão vendo minha tela, né? Primeiro, devo observar os riscos para prevenir. Segundo, detectar o problema para tratar. Vou descer mais um pouquinho. E depois com o paciente e família. Primeiro, observar os riscos para prevenir, depois detectar o problema para tratar e também deve ser interagir, né, com os pacientes e com o paciente e a família. Vamos lá, vou ler esse de cima. Para prevenir seria um trabalho de formiguinha de psicoeducação nas próprias redes sociais, que vai ao encontro do que a gente conversou um pouquinho aqui. Orientação das redes sociais, escalas e de forma mais interativa. E para tratar, seria interessante entender a dinâmica das relações com a rede social para poder intervir. Perfeito! Perfeito, né? O que cada um está buscando aí nas redes sociais e na internet, né? Que vai ao encontro do que alguém comentou agora, acho que foi a Tereza. Vou ler só mais um aqui para a gente poder abrir aqui. A psicoeducação sobre o uso consciente das redes sociais, tanto com os pacientes como com os grupos de discussão. Estamos entendendo aí o grupo como uma possibilidade aí de mais de um psicólogo aí comentando, né? Fazer o uso de aplicativos que controlam esse tempo, ótimo. Acampamento de jovens para conexão com a vida real, verdade. Ancorá-los um pouco nesse presencial, nesse físico, né? Substituir por conversas, que foi o que a Teresa comentou, monitorar o tempo de uso para que seja uma escolha consciente. Ótimo. Eu vou parar por aqui e tem mais coisa para baixo e a gente continua. Quem foram as pessoas que escreveram esses balõezinhos? Se puderem abrir o microfone para falar um pouquinho, vai ser ótimo. Ei, Andréia. Tá me ouvindo direitinho? Tô, Nayara? Isso, Nayara. Então, eu fui a do balãozinho que falou sobre as palestras nas escolas, né, e psicoeducação em rede social, e também para intervir a gente precisa de conhecer um pouco, né, a dinâmica da relação que o adolescente, a criança e até mesmo o adulto tem com as redes sociais, né, os jogos, enfim. E aí a Silvia falou, a Tereza falou, né, sobre a questão da psicoeducação, e a ideia, porque eu acabei de sair da adolescência, né, eu tenho 24 anos, então eu conheço um pouquinho o mundo deles, assim. Uhum. A ideia de palestra é muito interessante, grupo também é muito interessante, adolescente interage bastante em grupo, uhum. Só que precisa chamar atenção, assim, tem que ser interativo, tem que Sim. ter um propósito para eles, tem que ser direcionado para eles, né? Não adianta a gente chegar com um monte de informação lá, de que, por exemplo, a Silvia até comentou, né, de falar sobre como as redes sociais capturam suas informações e usam elas a seu favor, contra você, sei lá, enfim, como eles vão usar. Não adianta a gente falar isso, o adolescente ele não liga para isso, para ser muito sincero, assim, eles não se importam muito com isso, não é uma coisa que vai fazer muita diferença para eles, talvez, para alguns sim, mas para outros não, mas trazer de uma forma interativa, não sei como ainda, não tenho, né, essa ideia, nada montado, mas de uma forma mais interativa que absorva eles, para entender a dinâmica e não retirá-los dali ou fazer com que eles sintam medo daquilo, mas com que eles usem de uma forma um pouco mais consciente e que seja mais benéfico para eles, né? E o intervir, eu fiquei muito impactada com a história que você contou na semana passada, Andréia, sobre o atendimento que você fez com, acho que era uma criança, não sei. Um adolescente. Com adolescente, e que você, né, a partir do momento que você entendeu a dinâmica dele com as redes sociais, com os jogos, na verdade, é que você entendeu por que aquele mundo era importante para ele, né? Uhum. Então, eu acho que a clínica, ela tem que, assim como ela age dessa forma em outras demandas, eu acredito que ela também deva procurar seguir esse caminho, assim, de entender o porquê que aquele adolescente, aquela criança está dando um foco, uma importância tão grande para a rede social ou para o jogo, e até mesmo o adulto, né? Como já foi falado aqui, a gente também meio que desandou, assim, nesse mundo.
Eu nem tanto, porque eu desenvolvi um pouquinho nesse mundo também, mas, querendo ou não, os adultos também se perderam um pouco, não estão sabendo lidar, e aparece na clínica adulto com problemas, principalmente com rede social. Os jogos nem tanto, mas principalmente com rede social. Mas, enfim, a ideia é mais isso mesmo, assim, tanto essa questão da psicoeducação em grupo, que eu acho extremamente importante. O objetivo não é terapêutico do grupo, mas é de chamar atenção, informar e talvez trazer para uma conscientização de procurar um processo, né, de psicoterapia, ajuda, enfim, e a psicoterapia com esse objetivo mesmo de entender essa dinâmica mais subjetiva, né, como é Gerson, eu acho que ele até, acho que foi o Gerson que comentou, ou a Tereza. Gerson, né? Não, foi a Tereza que comentou, né, sobre essa dinâmica mais individual Certo. e familiar. Enfim, é isso. Legal, legal. Quando vocês quiserem ver todos no quadradinho, vocês podem ficar com aquela visão de gallery do Zoom. Se vocês quiserem ver quem está falando maior, pode usar o Speaker View. Estou dizendo porque às vezes a pessoa está falando e está pequenininha, né? Não sei, para vocês aí deve ter um monte de quadradinho. Às vezes eu uso lá em cima do lado direito, está escrito View, né? No Zoom. Eu uso o Speaker View para ficar grande quem está falando, fica mais agradável para a gente ver a pessoa. Não sei se todo mundo conhece essa função, mas mudem aí para vocês verem. Fica a pessoa em destaque que está falando. Que mais, gente? Então vamos lá. Eu li vários, né? Teve quem mais fez aí dos balõezinhos? Obrigada, viu, Nayara? Eu acho que também tem isso. Isso que você comentou, deixa eu pôr aqui isso que você comentou é importante porque eu vou até falar um pouquinho que alguém escreveu alguma coisa de millennials, né? Dos millennials, né? Que é a geração aí do pessoal de 25, 35 anos. A interatividade é algo importante, porque a tecnologia para eles é naturalizada, não vamos esquecer isso. Né? Para a maioria de nós aqui, você é uma millennial, né, Nayara? Então você vê diferente já. A gente estuda as gerações aqui na Futuros, né? Eu e a Denise. E aí a gente tem que adaptar mesmo essa interação. Então, que nem eu fiz aqui com vocês, que a gente faz algumas interações, na verdade a gente tem várias ferramentas, né, que a gente usa, né? Eu estou usando aqui com vocês só o Mentimeter, mas a gente conhece muitas outras. E com eles tem que ser assim. Inclusive, tem ferramentas que eu uso que lembram o post de uma rede social, né? Para eles expressarem. É como se a gente montasse um painel aqui na tela, que fosse um Instagram, e aí a gente vai colocando, coloque memes que remetam o que vocês passaram em tal situação. Eles adoram, põe meme. Coloque fotos de não sei o quê. Então, realmente, a linguagem com eles é uma linguagem intermediária, né? Não é só o diálogo fluido, o discurso, como a gente fala, mas também porque às vezes eles precisam disso sim, né? Eu vejo porque eles estão com um senso crítico muito maior que antes, eles têm muito mais informação. Eu vejo adolescentes muito mais e jovens muito mais politizados do que antes, entendendo um pouco, né, dessas discussões que a gente tem tido e muito mais ativistas. Eu sei que não são todos, gente, mas tem muito mais. Principalmente, eu acho que as meninas estão muito mais voltadas para empoderamento feminino. Então, são todas questões que a gente também tem que trazer para o contexto, né, para a gente trabalhar. E cada um, isso é muito inteligente, né? Cada um de nós tratar a dor, né? Por exemplo, se é um grupo de meninas e é uma questão de autoimagem e autoestima, vai ser uma condução que a gente vai dar, né? E se é um grupo de pessoas adultas, né, que também tem questões de relacionamentos amorosos, porque tem, gente, questões entre casais, né? De um querer, de posse mesmo, de um querer olhar o celular do outro, de um querer controlar a rede social do outro, também é uma outra condução. Então, acho que depende muito do que cada uma de nós trabalha, mas o que é legal e enriquecedor é que todas nós temos possibilidades, todos nós, né, psicólogos e psicólogas, temos essa disponibilidade aí de fazer o novo. Quem mais quer dar uma palavrinha sobre os balõezinhos? Eu gostaria de falar, eu que coloquei prevenir, como é que é? Observar, reconhecer o risco e
Em segundo lugar, observar onde estão os problemas. Por que eu não dei uma ideia do que fazer? Porque, para mim, cada caso é um caso. E muitas vezes o problema pode ser da criança ou do adolescente, ou até do adulto que também está viciando. Uhum. E aí eu preciso conhecer também esse contexto dele, né? Essa realidade dele, o que está passando ali, que muitas vezes tem questões familiares, ontem mesmo eu atendi um jovem que estava super preocupado com o futuro, com medo, sem saber o que fazer, e aí ele fica buscando nas redes, está ficando com insônia. Então, assim, é complicado dizer, vou fazer isso, fazer aquilo, se eu não conheço a realidade do meu paciente. Então, eu acho que eu tenho que estar bem informada das redes para eu entender aquilo que ele vai me trazer e poder trabalhar com ele. Tanto se é com o próprio processo tecnológico ou a questão de controle de horário, ver também essa dinâmica com a família, que eu não consigo trabalhar com criança nem jovem se eu não trabalhar também a família. Então, eu acho que esse é um passo da clínica, né, que a gente tem que estar observando. E, diante dessa realidade, é que eu vou saber quais as ferramentas que eu vou usar. Sim, verdade. Não, Judite, faz super sentido, que é o que a gente está falando. Cada uma vai construir a sua intervenção, né? Dentro de um contexto. Eu acho que a visão sistêmica familiar é importante, né? Porque sempre não vamos falar só do jovem, né, gente? A gente pode falar dos adultos nos mais diversos contextos, porque de verdade eu acho que todos nós, e eu me incluo nessa também, eu me sinto excessiva no uso, né? Então, assim, não a ponto de ser uma psicopatologia, não está. Isso é importante, né, gente? Uma coisa é você usar muito, outra coisa é isso te limitar. A gente tem que depois, se quem quiser ir para o grupo de estudos, que é a próxima etapa, que é um grupo de estudos de um livro que eu vou fazer, a gente tem formas de diagnosticar e identificar isso com mais propriedade, né? Porque, assim, o uso muito, o uso pouco, são adjetivos aí, né, de intensidade só, né? Agora, isso está me limitando? Isso é importante. Eu estou deixando de dormir direito? Eu estou deixando de comer direito? Eu estou ficando irritado? Eu estou deixando de fazer meus estudos? Né? Eu estou perdendo aí as minhas capacidades, né? No meu dia a dia da minha vida? Aí é um problema. Então, é isso que a gente também precisa começar a entender. Às vezes é usar muito, tá usando muito, mas não tá sendo uma coisa adoecedora ainda. Então, é um trabalho aí que a gente também tem que tomar esse cuidado, né? A Maricélia colocou aqui: fico me perguntando se uso para trabalho, como saber que é excesso. Então, é isso, Maricélia, né? É essa questão mesmo da gente entender o quanto isso está não afetando. É que nem, gente, os outros vícios, né? Os outros vícios, eles têm isso, né? O álcool, a gente não tem assim, eu bebo socialmente, né? Tá, tudo bem. E quando deixa de ser, né, uma atividade social e uma atividade de dependência química, né? Então, eu acho que na internet também. E, claro, a gente vai ter que ter um super cuidado, porque hoje, pelo isolamento social, a gente está usando muito mais, né? Então, antes, quando havia um presencial, né, a gente estava ali. Eu tenho minhas reuniões com os meus parceiros, eu dou consultoria, eu atendo o paciente, então eu estou no presencial. Hoje, as minhas 8 horas por dia, eu estou no virtual, né? Então, também a gente também tem que tomar esse cuidado, né? Para não colocar o trabalho ou a escola, né, gente? As crianças também, os adolescentes também estão. Andréia, Então, eu acho que é muito assim também, o celular. Vamos falar do celular, porque o mundo da gente está aqui dentro. É impressionante. Antes a gente ainda tinha que sair do celular para ir para o computador, para ir para outra tecnologia, mas agora para ouvir uma música, né? Agora todos os aplicativos, está tudo aqui. E isso se tornou um gênero de primeira necessidade. Então, a gente tem que olhar também por esse lado. É necessário. Agora,
como fazer desse uso necessário uma coisa que não adoeça. Isso é com tudo, no trabalho também presencial. Sim. Se você é um workaholic, fica em cima de uns papéis o dia inteiro, ou fica visitando o cliente, e não tem suas horas de sono, isso também é adoecedor, né? Sim, O que a gente... né? Então, o que a gente precisa focar mais com relação a essa discussão do dilema das redes, basicamente sobre essa parte de segurança e manipulação, né? Eu acho que tem pontos específicos aí. A manipulação, os algoritmos, como que isso é feito, o design thinking dessas coisas, sabe? Para poder a gente criar, digamos, tecnologicamente até, antídotos para isso. Nem que sejam outros aplicativos que não ajam dessa forma, ou que ajam de forma menos abrupta, não sei. Mas, sim, eu não acredito que vai ficar aí o Facebook, o Instagram forever, não, vão vir outros e outros e outros, e a gente tem que, ao mesmo passo que acompanhar essa evolução, está bem ciente dessa evolução, porque pelas análises preditivas a gente pode ver que logo, logo vai ser o Facebook que vai cair, vai vir outro, enfim. E nessa evolução, que evolua já limpo, digamos assim, já desfeito de certas coisas que fazem mal hoje em dia. Eu acho que a humanização das tecnologias está aí, em você descobrir o que realmente precisa ser humano, não pode depender da máquina, ou quando a máquina começa a interferir de uma maneira nociva, né? Então, às vezes, não é nem o tempo, às vezes é a qualidade. Dependendo, a criança fica ali 1 horinha só, mas o estrago é muito maior do que um que fica o dia todo jogando um joguinho inocente. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção para isso, para a importância, e a gente tem que entender muito também dessa linguagem, né? Porque eu acho que a gente pode também sugerir, né? Por que não? Que tenham aplicativos que distraiam os adolescentes desse contexto, né? Por exemplo, eu tive um caso de um rapaz, já, desde criança, ele era viciado nos joguinhos e tudo, e foi aumentando, e entrou naqueles jogos que você, como se você fosse um personagem mesmo, né? E aí começou a apostar dinheiro, e aí eu atendi a família dele, e a família estava totalmente adoecida por conta desse vício dele, né? Que era uma coisa bem... E teve até ideação suicida, mas era um jogo assim, muito avançado. E aí a mãe me pedia: Tereza, eu preciso tirar fulano disso. Eu preciso, está acabando com a família, está acabando com ele não estuda, ele não trabalha, porque aí ele já tinha 24 anos. E aí eu falei, bom, eu vou atender sozinho ele. E aí eu fiz um trabalho bacana, que até hoje eles reconhecem tudo, que foi trazer, naquela época eu já não tinha muita, isso já tem uns 5 anos, eu não tinha muito instrumento para isso, né? Mas eu fui pelo teste de percepção temática, pelo TAT, que você conta as histórias das pranchas, né? Faz uma... E dali eu descobri muita coisa sobre esse, e aí eu pude direcionar ele para fazer outras coisas que não ficar naquele mundo dele, ali naquele submundo dele. E daí ele parou de jogar, daí ele se formou em enfermagem, daí mandou o convite do coisa, entendeu? Então, assim, às vezes é a gente perceber, enquanto psicólogo, o que pararia com esse sofrimento, essa cadeia, né? Sem deixar de ter em mente que é necessário. Pode ser um mal necessário, pode ser um bem necessário, mas é necessário. É a realidade, não tem como. Aí eu estava querendo falar também do quanto que muitas pessoas, não só adolescente nem criança, mas adulto,
tem tido como vício mesmo e se anulado das suas obrigações, do seu cotidiano. E a gente, enquanto trabalho clínico, precisa ter uma intervenção em cima, né? E é essa a realidade atual. Então, por isso que eu acho que cada caso é um caso e a gente tem que conhecer o máximo de todas as ferramentas para trabalhar, conhecer o máximo de toda a evolução tecnológica para a gente chegar num trabalho eficiente para cada um. Eu acho que é isso que a Tereza falou, tem todo sentido. Muito bom. Quem mais? Eu li mais balãozinhos. Tem mais alguém que escreveu os balãozinhos, que quer falar? Eu queria complementar, posso? Claro. Eu que escrevi aquele do acampamento de jovens para conexão com a vida real. Eu vou contar minha história, tá? Aquela que eu contei para ti esses dias no Telegram. Uhum. Enfim. Eu tenho 38 anos, mas eu fui inserida no mundo tecnológico desde pequena. O meu pai era profissional da informática, né? Então eu convivi com computador. A gente teve MSX, 286, 486, Pentium. Eu fiz vários franques, né? Tipo, de montar, enfim. Hoje eu tenho 2 computadores, né? E não me considero dependente tecnológica, porque cada vez que eu entro em alguma coisa, acho que isso tem, né? Só comentar, né? Tem muito a ver com o que vocês estão falando. Cada vez que eu entro num site, entro alguma coisa do YouTube, baixo uma ferramenta, baixo um aplicativo e eu pergunto para mim, para que eu quero isso? Qual é o meu objetivo? Tanto assim, no celular, né, dá para fazer vários grupinhos, né, de aplicativos. Quando eu baixo um aplicativo, eu coloco o aplicativo que eu baixei num grupinho que eu chamo em análise. Porque eu não sei se eu quero aquele aplicativo, eu não sei se aquele aplicativo vai ser bom para mim, o suficiente, né? Vai valer a pena a quantidade de hora, a quantidade de demanda de tempo, tudo mais que eu vou querer ficar. E aí, quando eu começo a atender uma pessoa na clínica, né? Sou psicóloga clínica, eu sempre pergunto, dentro da anamnese lá, eu sempre pergunto se a pessoa joga, não joga, quanto tempo ela fica no celular, quanto tempo ela acredita que ela fica no celular e para que ela usa. A gente precisa de celular, né? A gente tem essa demanda. Eu pergunto quais são as redes sociais, quanto tempo ela fica na rede, eu peço para ela, né? Eu posso olhar a tua rede social, né? Tipo, eu só dando aquela olhadinha, eu posso te adicionar, não posso, se, né, me permite e tudo mais, porque a gente é dependente, vamos dizer assim, né? A gente depende do celular. Eu quero saber quanto tempo ela fica, né? O quanto que ela depende de fato. Se ela usa o WhatsApp para trabalho, ou se ela fica, né? Tipo, como que ela se relaciona com isso aqui? É saudável ou não é? Né? Mas não... vamos lá. A minha vida, como foi baseada, né? Eu sempre tive computador em casa. E de adolescente, né, de pré-adolescente, eu já tive contato com a internet. Eu demorei muito tempo para entender o quanto isso me fazia mal, lá de pequena, né? E eu gostaria que meus pais tivessem tido a clareza de, não, pera, vamos tirar isso de vocês, porque, né, não faz bem. Então, já fui dependente tecnológica, vamos dizer assim, né, no nível de ansiedade e tudo mais. Então, eu prefiro não monitorar o meu tempo, monitorar a minha qualidade. Hoje, principalmente com pandemia, né? Vocês estão falando de monitoramento de tempo, me dá uma angústia aqui, porque isso só gera ansiedade, né? Dá vontade de barganhar. Né? Tipo, se eu fizer isso, eu faço aquilo lá. Se eu fizer isso aqui, eu posso ficar mais 5 minutos. Se eu fizer não sei o quê, eu posso ficar mais meia hora. Se eu fizer tananá, se eu lavar a louça, tananá, tananá. Se eu fizer rapidinho, tananá, se eu não comer direito, né? Se eu comer uma refeição rápida de 10 minutos, eu consigo ficar o resto do tempo do almoço ali no computador ou no celular. Para eu não fazer isso, eu monitoro a minha qualidade. O que eu quero com isso aqui? Se eu baixei um joguinho novo, sei lá, se eu baixei um aplicativo novo para ver SEO, né? Para ver qualquer coisa, assim. O que eu quero com isso? O que eu quero fazer com isso aqui? Entendi. Acabou? Esse negócio da barganha é bem brabo mesmo, viu? É complicado, muito complicado esse negócio da barganha, do reforço positivo, do reforço negativo.
Teve um tempo que eu achei aquele joguinho, olha a inocência, mas eu adorava, gente. Foi um tempo que eu me divorciei, eu estava muito só, e aí eu jogava aquele Candy Crush, sabe, gente? Sim. Quem nunca, Candy hein? Crush. Menina, mas que delícia que era aquilo. Aí eu jogava, deixava sempre, trabalhava o dia inteiro e deixava o meu horáriozinho do Candy Crush para antes de dormir. Era muito bom. Então, eu acho que a Roberta trouxe um ponto importante, né? Muito importante, a questão da barganha mesmo, né? Da gente. Isso não funciona muito, né? A minha vivência já me mostrou isso, porque eles não são crianças. Eu acho que quando é muito pequeno, há um controle mesmo que os pais têm que exercer, né? No sentido de disponibilidade do objeto de interação, né? Eu dou, não dou, mas no caso do jovem, eu também acho que tem que ser um outro caminho, né? E obrigada, Roberta, por compartilhar aí a sua história, né? E acho que nos ensina muito. E uma coisa que eu mais gostei, eu conheço sua história, né? E a gente já conversou nos bastidores, né? E o que eu mais achei legal que você trouxe aqui para a gente é a questão da anamnese, meninas, né? O quanto nós, psicólogas, estamos considerando na anamnese essas questões que a Roberta trouxe. São questões simples, né? Que é o uso mesmo, o uso do celular, o acesso das redes, você gosta de videogame ou não. A gente já começa mapeando, né, um perfil, e faz sentido a gente também entender como esse perfil dele de interação com as tecnologias. Olha só que legal, né? E a maioria das anamneses não tem isso, né? E eu tinha falado para vocês no nosso último encontro, que para nós psicólogos é difícil pensar, e para mim também era, tá? E ainda é um pouco difícil pensar, a gente visualizar as redes sociais dos nossos pacientes e clientes, né? Porque nos dá a impressão, não sei se vocês têm isso, meninas, mas para mim eu tenho, nos dá a impressão de que a gente está vendo uma realidade que não é a dele e que isso pode afetar na nossa análise, né? Então a gente tinha isso ainda, né? De não, rede social, não quero ver, porque ali o que ele me traz não é o que ele é na rede social, né? Então não vou misturar as duas coisas, não vou interferir na minha interpretação, para quem é psicanalista, né? Na minha análise, enfim. E eu acho que não, eu acho que agora a gente tem que entender mesmo que faz parte de quem as pessoas quem a pessoa é, né? Ou quem as pessoas são, dentro desse ambiente virtual. Vocês já tinham parado para pensar nisso, de colocar na anamnese essas perguntas? Eu já tinha pensado, porque assim, há uma preocupação muito grande que eu vejo, pelo menos comigo, é de estar atualizando essas questões, sabe? Quando eu estou olhando com quem eu estou trabalhando, eu preciso ver em que mundo essa pessoa está inserida, né? Qual é a ideia de homem de mundo que ela tem, qual é a realidade que ela está vivendo e como é que isso significa para ela, porque isso faz parte de entender a dinâmica do que eu vou precisar para trabalhar com ela. Então, sempre me preocupa isso. Cada vez que eu vou fazer uma anamnese, eu sempre, peraí, deixa eu ver se tudo isso aqui está coerente, ou se vai responder a todas as perguntas que eu posso fazer, ou então eu tenho que abrir espaço, porque como eu não sei quem é que está chegando, eu não sei quais são as necessidades dela e se ela vai se enquadrar totalmente naquele roteirinho que está ali. Então, a minha preocupação sempre é essa, de estar sempre atualizando, acrescentando um dado a mais ou menos. Cada um que chega para fazer uma intervenção, eu preciso conhecer o máximo possível disso, dessa pessoa, para poder, então, ter uma noção clara, senão como é que eu vou traçar um planejamento terapêutico? Eu não posso ficar o tempo inteiro enquadrada no modelo que funcionava muito bem há 3, 4, 5 anos, 10 anos atrás, por conta da evolução. O ser humano não é mais o mesmo de antes. Então, se eu não estiver atenta a isso, com certeza eu vou falhar no processo e depois eu vou ficar aí, não deu certo o trabalho que eu estava querendo fazer, ou então o processo não andou, a pessoa não melhorou as suas dificuldades, não trabalhou as suas questões, porque eu não fui atenta a isso. Eu tenho que entender sempre de uma forma muito ampla, então eu estou sempre procurando ver isso. Peraí, o que é que tem mais aqui? Além disso que já está posto. Porque esse indivíduo que chega não é o mesmo. Não é o mesmo. Que bom, Silvia, que você já está com esse olhar, né?
porque as anamneses que a gente conhece, as mais clássicas, né, a gente não está abordando muito a integração com as tecnologias. Uhum. Eu não abordo, não, na anamnese, até porque eu acho que pode sugestionar, pode pensar, o sintoma parar ali. Eu observo durante o processo terapêutico, porque sempre chega, né? Em algum momento eu introduzo a conversa, ou o próprio paciente traz dessa mudança de paradigma, dessa época, ele traz em outras falas, e daí a gente sempre fica sabendo, né? Mas na anamnese não coloco, não, ainda não, porque fica parecendo, para mim, né, gente? Respeito cada um do jeito que trabalha, mas para mim fica parecendo muito uma pergunta: se você tem essa doença, você já teve, entendeu? Uma coisa mais sintomática, assim, uma coisa mais clínica. E aí eu não pergunto ainda, não. Pode ser que para o futuro seja até necessário, né, a gente colocar lá, mas enfim. Eu acho que é assim, viu, Tê? Eu acho que tem uma forma da gente colocar isso, né? Eu acho que como a gente faz aquela entrevista inicial, a gente pode colocar isso num papo de uma entrevista, não tão direto a ponto de assinarem aqui, né? Mas, como é que é a sua relação com a tecnologia? E aí, você tem ou não? Isso para quem trabalha também com casais, para quem trabalha com outros contextos, né, de organizacional, enfim. Eu acho que dependendo da forma como a gente trouxer, né, para a entrevista de anamnese, eu acho que é legal. Eu acho que é só a gente saber contextualizar. A gente não precisa enviesar nem ser direto, mas a gente pode bater um papo sobre, né? Acho que Verdade. é legal. Gente, que mais? Eu preciso contar para vocês do grupo de estudos. Deixa eu ver aqui, eu vou ler rapidamente quem faltou e a gente vai falar um pouquinho do próximo passo. Vamos lá, deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela aqui? O que faltou a gente ler aqui, tá? Vamos ver se o que faltou a gente ler já foi, de certa forma, abordado, né? Aqui a gente alguém colocou grupo de estudos para millennials sobre a dependência tecnológica, aplicativos de bloqueio de tela de celular e aplicativos do Chrome, palestras e cursos sobre propósito de vida. Olha que legal. Conscientizar, informando e refletindo nas consequências do uso descuidado e como melhorar. Perfeito, acho que a gente abordou um pouquinho nas nossas discussões, né? Conscientizar e buscar levar as crianças para terem mais contato com a natureza, grupos, né? Como os grupos de escoteiro, que são uma delícia. As minhas filhas foram escoteiras aí a infância inteira delas, foi ótimo. Orientação sobre as redes sociais, busca de outras atividades prazerosas para diminuir o tempo das redes, como sair com amigos. Sim, sim, sim. Planejamento de horas, né? Muito bom. Vamos lá, para o lado direito agora. Fazer uso de aplicativos que controlam o tempo. Acampamento de jovens para conexão com a vida real. Substituir as conversas, a gente já falou. Monitorar o tempo de uso para que seja uma escolha consciente. Muito bom. Quem não conseguiu responder, eu vou pôr o link lá no grupo depois, porque teve 13 respostas, né? E eu sei que tem mais gente aqui, de repente não conseguiu responder agora, mas se quiser acrescentar depois, tá bom? Desses balãozinhos que eu li, tem alguém que quer comentar, que escreveu? Eu quero. Valéria. Bom dia, Valéria. Bom dia. Eu coloquei lá sobre o que você leu agora há pouco, informar, conscientizar do uso descuidado, mas eu tive muitos insights durante as falas de todo mundo e eu já pensei uma coisa totalmente diferente do que eu pensei inicialmente, do que eu coloquei no quadro lá. Então, o que eu pensei? Eu gosto muito de trabalhar com adolescentes. Não estou trabalhando atualmente com eles, mas é uma faixa etária fascinante para mim. Então, se você chega para o adolescente já querendo, se ele percebe que você vai querer entrar na questão da limitação, da orientação de não usar como ele está usando, de uma forma assim que para ele soa como negativo, já é uma barreira. Então, o que eu pensei? Por que não entrar de uma forma positiva, pensando o que você pode fazer com as redes sociais dentro dos seus interesses, das suas necessidades, do seu futuro, e orientar, e nisso a escola e os professores são uma ferramenta que se a gente tem, eu tenho um amigo que dá aula no ensino médio, ele é psicólogo, ele é filósofo, ele é teólogo,
ele mantém um relacionamento com os estudantes, assim, que os estudantes amam, ele é uma pessoa, assim, é um diferencial. E eu dei essa sugestão para ele, eu falei, por que você não faz um grupo de estudos? Eu falei desse nosso grupo aqui, né, acredito que ele não está participando, mas eu falei sobre o grupo para ele, e falei, por que você não faz um grupo, pega um filme, até sugeri o filme que foi falado aqui também, aquele que tem a ver lá com suicídio, lá, da Netflix, eu não lembro agora o nome. As 13 razões? Isso. Falei, ele falou que não conhecia, eu falei, pensa nisso, porque, assim, tem muitos alunos em depressão, eu tenho conhecimento de adolescentes de 17 anos que deve ser dessa escola, porque é a única escola da minha região aqui que está com ideação suicida. Então, eu falei, entra nessa questão, faz um grupo, um horário por semana, né? Outra coisa que eu pensei, por que não potencializar esses adolescentes? Porque, gente, eles são muito criativos, muitos deles, a maioria, tem uma capacidade de liderança assim, tremenda. Por que não pegar esses adolescentes, um com capacidade de liderança, com iniciativa, e falar, por que não cria uma rotina semanal? Pega um grupinho, vamos fazer uma academia juntos, 3 vezes por semana, online. Tem muita orientação na internet para isso também, né? Uma vez por semana, vamos fazer um encontro para a gente conversar, bater papo. Até o WhatsApp tem essas ferramentas. Eu não sei usar ainda tudo, nunca usei do WhatsApp. Mas eu sei que tem e que eles devem saber muito mais do que eu, como que usa, né? Aquelas chamadas em grupo até no WhatsApp. Então, assim, potencializar e pela questão do positivo. Em vez de ficar falando, você está usando demais, isso é prejudicial, cuidado. Entrar pelo lado positivo. Como ele pode usar a internet e as redes sociais, porque nesse momento de pandemia, como já foi falado aqui, é a opção, né? Eles precisam desses encontros, se não pode ser presencial, pode ser coletivo. Então, é uma faixa etária que precisa da coletividade, e muitos estão isolados só usando rede social, Gente, não se relacionando. Eu não pensava que eles iam sofrer tanto, porque depois que sai da escola, vem para casa, né, Valéria? Em casa, eles ficam a tarde inteira na internet. Então, para mim, eu falei, bom, entre ficar a tarde inteira e ficar o dia inteiro não vai impactar. Que nada, né? Eu tenho contato com minha filha. Acho que foi a faixa que mais sofreu, sabia? Eu tenho uma sobrinha Eles de estão 16 anos. sofrendo, eles não aguentam mais não estar junto com os amigos na escola, nem que seja para... Prejuízo social, né, de relacionamento. Valéria, sua fala foi incrível. Finalizando, então, a questão é propor interações em tempo real. É diferente de você usar um aplicativo, usar um Facebook, mandar recadinho, aí quando a pessoa vê, ela vai te responder. Não é isso. A única coisa que substituiria, né, mais próximo da necessidade desse contato coletivo que essa faixa etária tem, né, seria esses encontros em tempo real. Né, esses encontros para fazer academia junto, para conversar, para assistir filme. Não sei como é que faria, né, para assistir filme, mas deve ter um jeito. Então, eles conhecem as redes sociais e a gente podia apontar as possibilidades nesse sentido e sugerir às escolas e os professores que têm essa capacidade de mobilizar também para estar fazendo. Esse foi o meu insight aqui. Eu vou estar falando com os professores que eu conheço o diretor de escola, e a gente pode estar dando essas sugestões para eles. Sim, escreve depois no link também para a gente, Valéria, naquele link que a gente passou, desse dos balãozinhos, que eu vou salvar os balãozinhos e vou mandar para vocês depois. Todo mundo escreve lá, porque são formas da gente poder agregar uma ao trabalho da outra. Concordo, achei legal a questão. E aí você me fez lembrar o seguinte, de fazê-los construir junto com a gente. A gente não precisa vir com tudo pronto, né? A gente esquece disso, né? Na faixa etária deles, a gente pode convidá-los para fazer algumas intervenções, entre aspas, né? Algumas questões de grupo junto, né? A gente aprende muito com eles. Verdade. Sabe outra coisa também, pegando o gancho da Valéria, que eu sempre penso também, tento pensar no lado positivo, né? Porque não tem como, a gente tem que ver como é que faz para usar isso de uma forma benéfica. Eu faço parte de alguns grupos, né? Grupos de ações de ciência, tecnologia social, não sei o que, parará. Outro grupo que
Tem até uma sala virtual, Valéria, que a gente tem uma vez na semana que a gente assiste os filmes ali, discute depois, é uma interação muito legal, né? E aí tem o encontro do Zoom e continua pelo Facebook. Agora, uma coisa, gente, que a gente tem que estar muito atenta, as profissões. Geralmente, nessa faixa etária, já começa a querer definir o que profissão vai seguir. E eles estão muito confusos, porque muitas profissões estão se extinguindo e muitas outras estão surgindo. Então, a gente precisa também ocupar um lugar de orientar, de mostrar, de repente, eles não alcançam isso. A gente, como já está mais inserida nesse contexto, de orientar, né? De fazer tal profissão ligada a tal área, né? Que agora vai mudar de nome, mas agora você vai poder fazer isso, sei lá, design thinking, storytelling, não sei, alguma coisa assim. Tem um site que é muito bom, O Futuro das Coisas, que ele é muito legal, a página, e sempre mostra, né, essas coisas. Eu acho muito importante e que serve como um instrumento de aprendizado mesmo, né? Aprender ali quais as novas profissões. Né? Tá bom. Tê, obrigada, viu? Nada. Tem muita coisa legal para a gente explorar, Tê. Você está no curso com a gente, com certeza a gente vai ter bastante troca ali, vai ser bem enriquecedor. Gente, deixa eu contar para vocês que eu estou vendo que algumas pessoas já estão saindo e outras precisando sair, sobre o próximo grupo de estudos, né? E sobre a minha proposta para vocês verem o que vocês acham aí. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Rapidinho. Então, primeiro eu queria dizer... Opa, compartilhei errado aqui. É para compartilhar o meu PowerPoint. Depois eu vou falar do livro para vocês. Vamos ver se está aqui. É muita tecnologia ao mesmo tempo. Aqui. Aqui, só para contar para vocês, a gente tinha falado na última aula, vocês estão vendo minha tela? Então, né? Uma escala? Sim. Tá. Alguém sempre, quando perguntar, alguém pode falar sim, que aí eu paro de perguntar, gente. Porque já aconteceu de eu ficar falando muito tempo e não tá projetando, entendeu? E a pessoa não tá entendendo o que eu tô falando. Aqui é uma escala, a gente teve uma conversa, né, com a Carol a semana passada, né, sobre essa questão da psicopatologia e algumas formas de tratamento, né? Então, aqui é uma das escalas, tem mais do que uma, né, que eu pretendo conhecer melhor também durante o grupo de estudos, entender com vocês, que é justamente para a gente entender um pouquinho aqui se essa escala é internacional, né? E ela foi adaptada foi estudada pela PUC e validada pela PUC aqui no Brasil, a PUC de Campinas, e ela fala um pouquinho sobre essa questão da dependência dos smartphones, né? E ela faz 10 perguntinhas para poder entender os impactos, né? Que vai muito ao encontro do que a gente estava falando também. Isso é uma ferramenta que a gente pode usar de forma complementar, né? Mas eu acho que ajuda também no processo de conscientização. Além de tudo isso que a gente conversou, né, gente? Outra coisa, tem um livro, né, do Cristiano Nabuco, que é uma referência aqui no Brasil, dentro dessa questão de dependência tecnológica, né? Que é como lidar com a dependência tecnológica. E ele tem aqui 20 capítulos, né? Nos quais é um livro grande, sim, nos quais a gente está falando aí sobre todas essas questões, conceituando a dependência, falando dos jogos eletrônicos, dos celulares. Aqui do lado direito vocês estão vendo todos os capítulos listados, né? É legal porque ele já entra também numa questão dos aspectos médicos, né, da prevenção com crianças e adolescentes, o papel da família. Então, tudo aquilo que a gente comentou aqui, de certa forma, está sendo abordado aí, né? A questão de desconectar, né? Quem falou aí de trabalho também, quais são os sinais. Então, eu acho que é um livro que já é um livro um pouco mais técnico, né?
mas que nos dá mais embasamento para a gente também poder pensar nas nossas intervenções e de uma forma mais estruturada um pouco, né? Então, a minha proposta seria o seguinte, eu coloquei aí para vocês o link de inscrição. Vocês conhecem esse livro, meninas? Se vocês estão aqui comigo, de alguma forma vocês já conheceram o Cristiano Nabuco, porque todo mundo que pesquisa de dependência tecnológica tem. E ele está dando entrevista desde que começou a pandemia. Toda vez ele está aí nas mídias, né? Ele é um psicólogo e ele é o coordenador lá do IPQ, né? Do Instituto de Psiquiatria, aqui do Hospital das Clínicas da USP, né? Aqui de São Paulo. Então, ele é um cara que produziu vários livros, inclusive também produziu um livro com uma teórica lá de fora, que foi uma das primeiras que estudaram esse assunto de internet desde 1996. Tem gente escrevendo aqui. A Denise colocou para vocês o link do livro, né, para quem quiser acessar o livro ou adquirir. Vou colocar nos grupos também. E esse grupo eu vou estar fazendo de forma paga. O investimento dele é de R$ 97,00. É simbólico, mas eu queria agora estruturar, porque eu vou dedicar mais tempo e eu vou também montar, né, resumos, vou montar aí algumas apostilas, alguns exercícios para a gente praticar. E aí eu preciso também fazer deste horário, né, um investimento para vocês e também para mim, pela minha disponibilidade de tempo. Então, a minha ideia é que a gente se encontre mesmo dia, porque eu vi que deu certo para muita gente, né? Então, que a gente se encontre toda sexta-feira, às 11 horas até o 12h30, ou um pouquinho mais, como sempre tem ficado, né? E queria ouvir de vocês, o que vocês acharam da experiência desse primeiro mês de encontro, se faz sentido para vocês o próximo mês, aprofundar no tema, se é um tema que vocês gostam. Queria ouvir aí a opinião de vocês um pouquinho, meninas. Foi uma experiência muito bacana, Andrea. É muito importante isso que você trouxe para a gente. Eu acho que abriu os olhos para muita coisa e deu, assim, um leque de possibilidades muito, muito, muito interessante. Então, gratidão mesmo, porque foi um momento bem produtivo. Aprendi coisas que realmente eu não sabia, eu nunca que existia e fico feliz em poder estar acessando essas informações. Muito, muito obrigada. Ah, imagina! Que bom, Silvia. Muito rica essa experiência, porque ela só acrescenta, ela vai além da... Primeiro que discussão, né? Você saber ouvir a opinião do outro, enfim, é muito, muito interessante. A gente nunca sabe de tudo, né? E eu achei muito bacana, porque a gente saiu daquele contexto das críticas ao filme, assim, intensas, e a gente diversificou isso e fomos na nossa realidade, no nosso tempo. Isso que eu acho bacana, a realidade de cada um, e a gente traz as experiências aqui, só enriquece, gostei bastante. André, quanto a esse novo livro, esses novos encontros, com relação a isso, eu queria saber se você pretende fazer alguma coisa disso depois, assim, com a gente, ou é só o estudo mesmo, a discussão? Vou te perguntar por quê, porque eu estou com muita coisa, muito curso, gostaria de participar, mas estou com muito curso. Então, eu queria saber se a gente vai só para um aprendizado mesmo, ou se a gente vai fazer alguma coisa disso. Não, nesse primeiro momento, meninas, é um aprendizado, porque o que eu percebi? O que eu percebi? Todos nós estamos com muito curso, né? A gente está com bastante coisa para estudar. E eu acho que o grupo de estudos é uma oportunidade leve e acessível da gente ficar junto, trocar ideia. Então, eu não quero gerar nenhum grande compromisso aí, né? Poderia até fazer algumas coisas com vocês. Eu venho do marketing para psicólogos, então lá eu estou o tempo todo, né, construindo produto, serviço e tal. Mas eu queria que fosse um negócio assim, gostoso, que a gente se reúne, a gente conversa, a gente troca ideias dos nossos casos, das coisas que a gente está vivendo, vai aprendendo mais um pouco. E é um encontro, são 4 encontros, gente. É um mês. A minha ideia é cada mês explorar um pouco um grupo e um determinado conteúdo. E entender de vocês
se faz sentido para vocês aprofundar e estudar um livro para conhecer mais um pouco do tema, ou se de alguma forma vocês preferem uma coisa mais leve também, né? Porque o filme foi mais leve, né? O filme foi uma coisa mais, o documentário uma coisa mais fluida. Então, assim, queria ouvir um pouco de vocês mesmo. Eu acho que assim, gente, eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos para vocês também trazerem, né? Vocês estão validando o meu trabalho, eu percebo que muita gente gosta, vê que faz sentido, e esse feedback é importante para a gente construir junto daqui para frente. E eu acho que é um tema de verdade, que a gente tem que começar a trazer mais para outras pessoas. Acho que poucas psicólogas ainda conhecem, né, do tema. E claro que vai nos diferenciar, né, meninas? Que à medida que a gente vai aprendendo mais sobre isso, na nossa clínica a gente vai se diferenciando, né? Porque não é todo mundo que trabalha com dependência tecnológica e de internet. E mais, muita gente nem sabe que tem esse segmento para se atuar, né? O que vocês acham, meninas? Quem topa aí continuar o grupo? O horário tá legal? Como a colega falou, eu também me sinto assim, né? Eu não estou dando conta, comecei agora na turma 14, não estou conseguindo porque tem muita coisa boa e eu fico querendo aproveitar tudo como esse grupo aqui, mas não tá fácil. Uma sugestão que eu posso dar seria assim, fazer uma enquete aí, uma caixinha de perguntas, não sei, para ver se as pessoas prefeririam de 15 em 15 dias, ou até uma vez por mês, não sei. Porque aí a gente conseguiria se programar melhor, porque tem muita coisa praticamente todos os dias e às vezes em 2 ou 3 horários, porque eu não estou só no curso do Bruno, já estava em andamento outros cursos que eu também não estou dando conta, né? E esse título do livro aí me lembrou o seguinte, esse aprendizado que eu estou tendo aqui nesse estudo, quando eu olho agora esse título aí da dependência tecnológica, aí me veio uma pergunta: quem de nós aqui não é dependente da tecnologia? É verdade. Então, a palavra dependência acaba vindo de uma forma como se fosse algo negativo. Mas agora, depois dessa minha última fala sobre os adolescentes, eu já mudei até essa palavra na minha mente. Nós dependemos, é um fato, não há como fugir, né? Quem hoje não depende da tecnologia está fora, está precisando ser alcançado, porque está, como é que eles estão chamando? Analfabeto, como é que eles falam? Eu estou fazendo um curso que ele nomeia muito disso aí. Isso. Ele então, chama assim, são analfabeto tecnológico. Pois é. Então, assim, hoje ser dependente da tecnologia não é só algo negativo, né? Então, a gente tem que potencializar, porque a colega falou sobre preparar para o futuro, e eu lembrei desse outro curso que eu estou fazendo. O que eles falam lá? A competência que nós precisamos ensinar hoje para os nossos jovens e adolescentes para enfrentar esse futuro totalmente misterioso de profissões que hoje não existem, é a competência de aprender a aprender. Então, como usar a tecnologia para aprender, não só para ficar num joguinho, não só para ficar numa conversinha, numa troca de mensagem. Então, é isso que essa galera precisa aprender. Como usar a tecnologia a seu favor e a favor do seu futuro. Sim. E aí, sobre o grupo, eu tenho interesse sim, mas eu não sei se eu teria condições de assumir, né? Porque eu preciso voltar para a turma 14. Uhum. Valéria, eu não sei o quanto você conhece aí o meu trabalho, mas eu trabalho justamente com esse olhar, né? Então, esse grupo não é um olhar negativo para a tecnologia, né? Eu trabalho com inovação, tecnologia e futurismo. Então, a minha proposta é justamente a integração com as tecnologias, né? E não a exclusão, porque eu acho que não tem mais como. Se a gente achar que é viável a gente não viver com as tecnologias, mas trazer aí tecnologias novas, né, e usá-las a nosso favor. Então, a minha bandeira é bem essa mesmo, tá? De forma alguma é dizer não quero, não vou, não use, mas é entender, criar substitutos, criar uma autorregulação aí do uso das tecnologias e da rede, tá bom? Obrigada, Valéria. Quem mais quer conversar aqui, gente?
Andréia, eu já estou lá no seu curso, ansiosa para que comece. De todos os cursos que se apresenta cada semana, aparece 2, 3, eu escolhi o seu. Que Então, bom, assim, obrigada. achei o que eu achei, assisti a jornada, achei fantástica. Acredito muito nessa tua visão, acho que você é uma pessoa inovadora e sensível, atenta justamente a esse ponto, que eu acho importante, que é a humanização das tecnologias. Então, eu estou lá. Eu acredito que não vou ter tempo para fazer esse, não sei nem quais seriam os dias do outro, não sei. Gente, Todo mundo que... desculpa, Tê. Todo mundo que está aqui já está no seu curso? Não. Ainda não. Mas as vagas estão abertas, viu, gente? O povo devia aparecer, porque esse vai bombar, realmente, esse vai ser assim... Mas assim, eu super obrigada, viu, Tê? Eu super entendo o momento de todo mundo. Por isso que eu criei o curso também, porque tem gente que me procura e fala, puxa, eu queria ficar mais um pouco, mas eu não quero um curso de longa duração, de 3 meses, tal. E como alguém perguntou, não sei se foi a Silvia, eu não quero ter um compromisso, eu quero ter um lugar onde eu possa ter uma troca e aprender, né? Então, eu acho que isso é legal, e é isso que eu tô trazendo aqui no grupo, né? Esse lugar de troca e aprender. E aí eu vou fazer de forma dinâmica, como eu faço sempre, né? Vou puxar gancho para filme, que eu adoro filme. Então, tem filme que é de cada psicopatologia, a gente tem um filme correspondente. É impressionante. Então, assim, e o que eu fiz? Eu fiz uma experiência de 1 mês com vocês para entender se todo mundo se adaptava a esse horário. Já foi uma busca minhas aulas são todas à noite. Já foi uma busca de um lugar tranquilo, das 11 ao meio-dia e meia, para vocês, para quem quiser, né, tá junto no grupo de estudos, né, poder explorar mais um pouquinho. Por isso que eu pensei nisso também, em buscar esse horário alternativo. Olha, eu estava com a esperança, eu não assisti o último, né, a terceira aula, a penúltima. Assisti as 2 e essa, 3. Eu estava com esperança que fosse o livro do Harari, das 21 lições, porque eu acho também aquele muito importante. Mas eu enfim. vou fazer, viu, Tê? Eu vou fazer. É que aquele também a gente precisa contextualizar um pouquinho melhor, né? Esse aqui é um desdobramento, mas eu quero fazer, sim, as 21 lições do século XXI. E o Audaz também, que eu acho uma delícia. O Audaz também, livro aí de visões de futuro, competências. Isso, maravilhoso, Bom, gente, e aqui algumas pessoas dizendo eu topo, o Gênison também, a Alessandra. Eu coloquei o link de inscrição aqui, tá? Quem quiser participar, vou colocar nos grupos também. Não vamos ficar só no livro, né? A ideia é que quem conseguir ler o livro na íntegra seja legal, mas quem não conseguir, a gente vai sempre trazer um resumo de cada capítulo para a gente poder pensar junto, né? E poder articular os nossos saberes aí um pouquinho com mais profundidade, né? Devo convidar a Carol também para vir em alguma aula mais específica para a gente falar um pouquinho mais dos protocolos, né? De atendimento. E é isso, gente. Queria agradecer bastante vocês que estão aqui comigo, né? Tem sido momentos ótimos aí, porque a gente conseguiu aí toda sexta-feira de manhã estar junto, né? E eu espero de verdade ver vocês aí no nosso próximo grupo de estudos. E a gente roda uma listinha de qualquer forma, né? Para ver também os assuntos de interesses de vocês e a gente vai montando outros aí, a gente vai se conectando de uma forma mais leve e mais rápida. Grupo de estudos é isso, né? O importante é a troca, curta duração, né? O baixo investimento de tempo. Então, eu acho que tudo isso conta bastante. Alguém quer falar alguma coisinha para finalizar? Aqui a Cida. Oi, Cida. Judite. A minha ideia, Judite, eu tô aqui vivenciando os grupos, né? Eu tô na atenção plena do mindfulness, né, gente? 1 mês de cada vez ali, eu tô vivendo 1 mês de cada vez. A gente tem tanta coisa pela frente, né? Mas eu adorei a experiência do grupo de estudos. Gostei demais, porque achei fluido, simples. Então, vamos ver o próximo mês aí como vai ser, para a gente ver se faz mais, Judite, respondendo a sua pergunta. Então é isso, gente. Então, muito obrigada a todos vocês e a gente se vê na próxima sexta-feira, então, né?
Agradecer aqui Maricélia, Cecília, Juliana, Valéria, Silvia, aqui a Paula, o Gênison. Quem quiser informações, está lá na bio do Instagram também, eu vou colocar nos grupos, tá? Silvia, adorei ter você todas as semanas, sempre quis ter esse seu olhar pertinho, dessa vez deu certo, né? E a gente vai se falando, Mariana, e vamos que vamos, gente, até sexta-feira que vem. Gratidão pela disponibilidade de vocês. Até mais.